Essa avaliação biopsicossocial, ela não está sendo feita, não é regulamentada e também faltam profissionais capacitados para fazerem essa avaliação. Inclusive, muitas pessoas que têm outras deficiências, eles não conseguem fazer essa avaliação. Então, eu espero, né, que ano que vem, a partir do momento que essa lei comece a valer, os estados e o governo federal, né, realmente instituam diretrizes para que essa avaliação seja feita, porque existem muitas pessoas com deficiências que não conseguem fazer porque essa avaliação não existe, não é feita por ninguém. E a gente tem instrumentos como a CIF, e muitas pessoas também falam, né, que a fibromialgia é difícil de diagnosticar e tudo mais, mas existem ferramentas, né? Tem o índice de severidade de sintomas, escala de dor generalizada, inventário de sensibilização central, testes mecânicos e térmicos para determinar se a pessoa tem alodinia. Tudo isso precisa ser feito por profissionais capacitados. O que a gente ouve muitas vezes é: você postou uma foto sorrindo, você tem muitos seguidores, por mais que você seja uma paciente exemplar, você pode praticar exercício físico, ter uma alimentação saudável, nada garante que você, numa segunda-feira, não vai ter uma crise e vai ter que faltar, e aí o seu trabalho, depois que você falta 5 vezes seguidas, você é mandada embora. Mesmo se a gente vivesse num mundo de arco-íris, em que o SUS realmente desse todo o aparato que a gente precisa, nada garante que a gente não vai ter uma crise. A gente não tem controle nenhum sobre a nossa dor. O que a gente pode fazer é o mínimo. Então a gente precisa parar de tratar a fibromialgia como uma responsabilidade individual e sim como uma responsabilidade coletiva. E eu acho muito importante a gente ter políticas estaduais para a gente ter inclusão de símbolos nos metrôs, por exemplo, porque infelizmente ninguém reconhece o cordão de girassol quando a gente tem uma crise. Um exemplo muito bom é o de Santa Catarina. Lá eles têm um aplicativo, eles têm carteirinha, eles têm uma acessibilidade absurda para as pessoas com fibromialgia depois que a lei foi aprovada lá. Você pode ser a Lady Gaga e mesmo assim ter uma crise. Sim. Só que nós não somos a Lady Gaga. Por isso que a gente precisa dessas questões sociais, sabe? Para além do programa de tratamento. Porque existem programas de tratamento, inclusive eu sou paciente do HC pelo SUS e faz uma diferença absurda na minha vida. Mas a nossa realidade é, às vezes a gente indo para o nosso tratamento, a gente tem uma crise. Por quê? Porque a gente tem que atravessar a cidade de ônibus, aí você fica em pé no transporte público, você chega lá, não tem cadeira para sentar. Às vezes você tem crise indo para fisioterapia e depois voltando. Então você vai para fisioterapia, tem toda uma melhora, e aí no trajeto de volta para casa você já piora de novo, e aí você fica pensando, o quanto que vale a pena, né, eu atravessar a cidade, ir num horário comercial, tendo que faltar no trabalho, só para eu passar por esse sufoco. A gente tem que tratar a fibromialgia como responsabilidade coletiva e não individual.